Salve, salve, galera do InfectoCast. Estamos aqui para mais um episódio. Aqui quem fala é o Klinger. Aqui quem fala é a Beatriz. Aqui quem fala é a Estefânia. E a Laís. Bom, hoje a gente trouxe um tema muito pedido para vocês, que a gente vai trazer 10 dicas sobre a erisipela e celulite, né? As infecções de pele e partes moles tão comuns na nossa prática clínica, né? Praticamente todos os dias a gente está aí atendendo essas infecções. E eu já começo esse episódio trazendo uma polêmica muito, mas que também é uma polêmica, mas que também salva muito, né? Que aquela divisão que a gente tem de celulite e erisipela, ela é puramente didática, né? Na prática, vocês não precisam se preocupar se é uma celulite e erisipela, porque não altera tratamento, não altera conduta. A gente vai classificar isso tudo como infecção de pele e partes moles, não é, Laís? Isso mesmo. Hoje em dia não tem mais o porquê a gente ficar tão aflita com esse conceito do que tá mais profundo, do que tá mais superficial, porque a gente nem pede biópsia pra esse tipo de comorbidade, né? Porque pra gente saber qual camada tá acometendo da pele, a gente precisaria de um anátomo patológico, e não faz sentido nenhum a gente diferenciar isso. E tem autores que nem diferenciam isso na prática clínica, em estudos, faz igual o Klinger falou, infecção de pele e partes moles. E para tratamento, não tem diferença, a gente vai tratar a mesma coisa. Então, a primeira dica é essa. Lógico que para prova, conceitualmente, cai. Então, para você que é interno, residente, que vai fazer prova, isso é uma questão de prova, né, Tef? Então, o que é mais superficial, o que delimita mais? Que tá mais brilhante na pele, a cor. o que não tá. Eu acho que essa classificação, assim, entre erisipela e celulite surgiu muito também porque acreditava-se, foi inicialmente descrito, que o agente etiológico era diferente, né? Que inicialmente para as erisipelas a gente pensaria um pouco mais em estrepto, as celulites mais em estáfilo, mas se a gente for ver de fato onde esses estudos se apoiam, a evidência não é tão clara assim, e são estudos bem antigos, que hoje em dia provavelmente essa epidemiologia já mudou, e se a gente for ver mesmo o que a gente usa de antibiótico para tratar, vai estar cobrindo ambos os agentes, então assim, não vai mudar em nada, os fatores de risco são os mesmos, a sua prática clínica não vai, a sua conduta não vai mudar, sabendo se é uma erisipela ou uma celulite. Quando tá numa camada mais abaixo, aí sim. Quando a gente começar a falar das infecções de fascite necrosante, abscessos musculares, aí tudo bem. Mas celulite e erisipela vai ser a mesma conduta. E isso é muito comum porque acaba que gera uma angústia, né? A gente vê nos residentes assim, celulite e erisipela. Muitas das vezes a gente não consegue delimitar onde está começando, onde está acabando. Aquela questão da cor, né? Também do rosa salmão, aquilo, gente, é totalmente bem... E muitas vezes já chega pra gente mexido, né? Já usou um antibióticos em casa, já usou um anti-inflamatório. Não, mas eu acho que a aflição maior é a visita na enfermaria, né, Clis? Quando a gente era aluno, vai passar o caso eu e a Roma, Bia, a gente né? sofreu muito retaliação, mas isso é celulite ou erisipela, né, Bia? Como vocês não sabem, isso aí é um absurdo. Mas eu concordo com vocês que é muito mais teórico, muito mais pra gente aplicar numa prova, né? Então, só relembrando aqui que a gente vê como se fosse numa piscina. Quanto mais superficial, mais a gente consegue delimitar. Então, a erisipela, ela é mais superficial da pele. Então, a gente consegue ver as bordas bem delimitadas, consegue ver um brilho na lesão. Inclusive, esses pacientes a gente até fala para delimitar mesmo com uma canetinha quando eles chegam na enfermaria, para a gente ir acompanhando, né? Medir, ver se está melhorando. Já a celulite vai até o subcutâneo, um pouco mais profundo, então a gente não consegue delimitar tão bem assim. Mas eu acho que o mais importante realmente é pensar nos principais micro-organismos, Staphylococcus aureus, Streptococcus, e tentar pensar em como evitar que isso aí aconteça, né? Que vai ser aí nosso próximo... a dica 2, que poderia dica ser? 2. Exato, que é já do tratamento da porta de entrada, né? Então, a gente precisa lembrar, né, que esses pacientes, eles muitas das vezes vai ter alguma coisa que vai favorecer, alguma quebra de barreira que vai favorecer a entrada daquele micro-organismo ali. E se, por exemplo, a gente não trata a porta de entrada, a gente acaba repetindo isso, né?
E a gente vê muito isso na prática, né? Paciente que chega com a erisipela ou a celulite de repetição e o povo tá lá atacando antibiótico, fazendo aquele esquema da penicilina benzatina, que depois a gente vai falar também, e não tratou a bendita da porta de entrada. Você vai ver, tem uma frieira, e não é só frieira, às vezes tem uma onicomicose ou algum outro machucado ali na perna que não tá sendo tratado. Paciente diabético que bate muito e tem microfissuras, né? Microlesões. Ou o próprio diabético que não faz controle da glicemia adequadamente, então... E aquela pele super ressecada, né? Exato. Então, pacientes Idoso. diabéticos, obesos, vasculopatas, os pacientes chegam falando, não, doutor, eu tenho erisipela, mora em mim essa bactéria. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que tratar a causa base, o porquê que isso de fato está acontecendo tantas vezes repetitivas. Isso, e a gente acaba esquecendo de fazer isso, de orientar, né? Por exemplo, quantas vezes a gente orienta uma hidratação da pele do paciente, que quanto mais xerótica a pele, mais microfissura vai acontecer. Se ele tem uma picada de algum animal ali, de algum inseto, ele vai coçar aquilo, vai causar mais fissura. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de avaliar o estado da pele, de orientar a hidratação e tratar essas portas de entrada. E é uma procurativa dessa porta de entrada, né? Não é perguntar para o paciente, bateu. Você bateu, não, você vai tirar a meia dele, você vai olhar o interdígito, você vai olhar a unha por unha. Às vezes eles nem conseguem abaixar para ver. E a gente tem que lembrar, os colegas dermatos sempre alertam a gente, hidratação é tratamento. Sim. Então, isso que o Klinger falou é muito importante. Quando a gente manda hidratar, quando a gente orienta o paciente a cuidar da pele, é um tratamento, não é só antibiótico, é tratamento. Exato. Muitos não querem passar o creminho, mas tem que passar. Tem que passar. Orientar os pacientes a secarem entre os dedos dos pés, todos os cuidados. Pacientes diabéticos olharem diariamente embaixo dos pés para ver como é que estão essas lesões, se elas estão aumentando, se tem lesão, se não tem, o que está acontecendo. Isso, muito importante. E a terceira dica, né, para vocês é em relação à cultura. E aí, Tefa, a gente pede cultura, como que a gente conduz isso? Polêmico. Não pede, né, gente? Por definição, a gente sabe que a recuperação de cultura, vamos falar ali de hemocultura. Então, inicialmente, vamos pensar, chegou um paciente com uma infecção de pele e partes moles, vamos pedir uma hemocultura para pensar em isolar o agente? Não, a recuperação nesses casos em que o paciente não está séptico é menor do que 5%, os estudos mostram. Então, não tem benefício nenhum você ficar pedindo isso de rotina para o seu paciente, exceto quando ele se apresenta com sinais de sepse. Aí, com certeza, você vai pedir pela sepse, né, para tentar identificar o agente, mas fora desse contexto, não tem o benefício. Aí a gente pensando na lesão propriamente dita, fazer aí a biópsia da lesão, é uma coisa invasiva, né, não é todo mundo que aceitaria isso e também nem tem fundamento. O fundamento é a gente acabar fazendo essa cultura quando o paciente está com uma má evolução, quando você tratou para os principais agentes, os mais comuns, e o paciente está tendo uma evolução atípica, uma evolução desfavorável, aí você vai atrás do agente. Fora desse contexto, não teria o benefício por ser uma coisa... Nos casos recorrentes demais, às vezes vale o benefício para biópsia, PCR, ou ao menos a cultura convencional, para a gente poder guiar, porque esse paciente já tomou uma gama de antibióticos, mudamos o espectro toda hora e esse paciente continua recorrente. Então, esse é o tipo de paciente que a gente indicaria a biópsia. Agora, você vai fazer um swab ali? Sim, mas justamente por diagnósticos diferenciais e não necessariamente para diagnosticar aquela... O etiológico. Né? Porque na maioria das vezes o seu tratamento empírico vai contemplar o agente, né? Você vai ver ali uns fatores de risco por uma coisa ou outra, mas é mais para você ir atrás de coisas, diagnósticos diferenciais, né? Às vezes nem é uma infecção. Exato. E aí de dica, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar o Staphylo aureus, a gente não tem Staphylo resistente, por exemplo, a vanco. Se você tratou o Staphylococcus aureus com vancomicina, a gente pode discutir, né, sobre farmacocinética da vanco, sobre mix um pouco mais elevados, mas, teoricamente, se esse paciente ele não melhora, você precisa ampliar o seu espectro de que pode ser outras coisas. E tem várias doenças que podem mimetizar aquela infecção de pele e partes moles. Então, eu já tive paciente que, na verdade, tinha uma linfangite carcinomatosa que estava tratando como uma infecção de pele e partes moles e, na verdade, era uma outra coisa. Então, a biópsia ela é muito importante nesses contextos. Eu não sei se é impressão minha, eu tenho percebido que tá aumentando essa linfangite, que
tem muita alteração da superfície mesmo, começa a ficar aquela pele rugosa, ressecada, e ali é cada vez mais difícil de tratar. Então, assim, esses pacientes muitas vezes estão com a vascular também, né? E se a gente não trata a linfangite, que também é um fator de risco altíssimo para celulite e erisipela de repetição, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá tapando o sol com a peneira, né? Eu oriento normalmente a tentar, assim, fazer essa troca de esquema antimicrobiano 2 vezes no máximo. Não tá respondendo, você já cobriu, principalmente MRSA, pensando no contexto que inicialmente você não cobriu resistência, depois você cobriu, ampliou para gram-negativo e o paciente está evoluindo mal, não fica tentando mudar várias vezes de esquema. Para tudo, aí você biopsia, que você tem mais chance de acertar em tempo oportuno ainda. Agora, uma mudança de esquema que não tá no nosso script aqui, no nosso roteiro, mas que a gente precisa de falar, quando o paciente, ele começa o tratamento com a amoxicilina, não melhora, e o médico vai e escalona para amoxicilina e clavulanato. Isso. Então, meu caro colega, a gente precisa ensinar para vocês que tanto o estáfilo e o strepto, eles não são produtores de beta-lactamase. Então, não adianta eu adicionar o estáfilo, a gente sabe que produz penicililase, né? Todos vão ser, praticamente todos resistentes, mas eles não produzem beta-lactamase. Então, não adianta eu tratar infecção de pele e partes moles com clavulin para cobrir esses agentes de estáfilo e de strepto, né? Outro mecanismo de resistência. Então, porque isso daí, acho que a gente, não sei se na faculdade, eu acho que se perde, Se perde. Não, a gente acha, vamos dar um pouquinho mais forte. Exato. Não resolveu com a amoxicilina sozinha, ou então já começa com a amoxicilina com clavulanato, né? Com mais efeito colateral e não vai tratar, né? A bactéria. Então, a gente escalona, mas a gente escalona, por exemplo, com a cobertura de massa. Então... E lembrar que a cobertura de massa não é escalonada a amoxicilina pro ceftriaxone, pelo amor de Deus. Exato. Né? E não só isso, é uma pergunta que incomoda infecto, incomoda a gente, incomoda aluno, mas a gente sempre tem que pensar, tá bom, eu vou mudar esse esquema de antibiótico e eu vou ganhar cobertura pra quê? Essa pergunta é importante, assim, não é na nossa cabeça, tô dando amoxicilina, então vamos dar agora um clavulanato junto, porque é um antibiótico mais forte. Mas é isso, a gente tem que pensar o que a gente tá cobrindo, o que a gente tá ganhando de espectro. Olha, tá bom, você vai escalonar porque você tá achando que é qual agente? Tem que ter isso em mente, não é uma coisa tão fora da nossa realidade. A gente vê muito isso. Isso é questão de atenção primária. Celulite erisipela é tratada em UBS. Isso, e a gente se perde, porque a gente não aprende sobre pensar esse raciocínio, né? Da microbiologia, da farmacologia e da síndrome clínica aplicado ao paciente. Então... na prática, né? Na prática. E a gente acaba só mesmo decorando algumas coisas. Não melhorou com amoxicilina, passa amoxicilina com clavulanato. E quando, na verdade, por trás é muito mais complexo, né? Sim, a gente tem que abrir a nossa mente e pensar realmente ali a farmacodermia dos antimicrobianos, né? Então, por exemplo, para cobrir MRSA da comunidade, geralmente você usa o quê, Tefa? Eu gosto muito, gente, vocês vão me ver ser uma grande defensora de Bactrim, doxiciclina. Sim. Se você tá pensando em MRSA, porque lembrando, gente, o mecanismo aí de resistência do MRSA, através aí do MEC-A, do gene MEC-A, vai produzir uma PBP2A, que é uma PBP diferente, que não vai ligar beta-lactâmico nenhum, salvo aí as novas gerações, mas não adianta você trocar de um beta-lactâmico para outro, então você tem que trocar a classe do antimicrobiano, e nisso aí a gente entra com as tetraciclinas, as sulfas, então, às vezes pode ter quinolona, que pode ser que clindamicina, mas questionável, né? Mas enfim. E eu acho que celulite erisipela é uma das comorbidades que eu não me incomodo com a cefalexina. Sim, iniciar, né? Porque a gente que faz músculo esquelético, né? Tem muito. Então, vem com cefalexina, a gente já sai arrepiada, né? Porque a gente gosta de preservar esses antibióticos, principalmente para profilaxia cirúrgica. Sim. Mais um stewardship, assim, de antibióticos. Mas quando vem com uma cefalexina, uma celulite erisipela, eu não costumo me incomodar muito, assim.
Diferente de uma infecção com prótese, associada à prótese, à fratura. Mas para casos leves de pele e partes moles, não tem problema nenhum. Se não tem fator de risco associado. Até porque a gente não sabe a nossa prevalência de MRSA, então tá super razoável você começar, a não ser que o paciente, usuário de droga intravenosa, já tenha usado múltiplos esquemas antimicrobianos, já tenha uma cultura prévia de MRSA, aí você vai pensar, talvez, em já cobrir empiricamente. Se não, você começa com um esquema aí que não cobre, não melhorou, aí você passa a cobrir e vê como que evolui. Mas, inicialmente, eu não me incomodaria também com a cefalexina, não. Sim, não. Rainha número 1, top 1, né? De infecção de pele e partes moles. Ok, a quarta dica Tefa, que eu queria que você falasse sobre essa parte que a gente aprende, né? As celulites purulentas por estáfilo, as não purulentas são por estrepto. Aí tem essa dica aí que a gente aprende na faculdade, né? Que quando é uma infecção purulenta, a gente pensar mais em estáfilo, e de fato isso acontece. Se a gente for pegar o guideline do IDSA de infecção de pele e partes moles lá de 2014, mas que infelizmente a gente não tem um novo, ele já coloca... Mas tá bom ainda. Ele tá muito bom ainda. É que tem drogas novas que ele ainda não contempla, mas tudo bem. Mas ele faz a divisão... Ele é o mais completo. Ele faz uma divisão bem didática entre lesões purulentas e não purulentas. E naquelas purulentas, ele já fala, olha, o principal aqui vai ser o estáfilo. Porque a gente sabe que o estáfilo aureus é o principal. Muito virulento. Né? E ele vai causar essas infecções associadas à formação de pus e tudo mais, então você vai inicialmente cobrir ele. O guideline do IDSA foi feito lá na América do Norte, então lá a epidemiologia deles, e na época, 10 anos atrás, era MRSA disparado, então eles já colocam em infecção purulenta, você já cobre MRSA, porque o guideline vem de lá, então isso que a gente tem que lembrar, isso se aplica a nós? Não sabemos, né? A gente não tem estudo. A gente não tem estudo, então não sabemos. Então, aqui no nosso contexto, veio uma purulenta, você acabou lá pegando uma celulite que tem já alguma lesão ali com pus, não teria problema você cobrir estáfilo inicialmente um MSSA, tudo bem. Mas aí, dependendo da evolução, você vê se realmente vai precisar escalonar para o MRSA ou não. E naquelas que não tem purulência associada, é descrito que era mais comum isso ser associado a estrepto, né? E aí, todos os tipos de estrepto que a gente tem. Mas, para te falar a verdade, pesquisando mais sobre esse assunto, que eu estudo bastante, Clíndia, a gente vê que esses estudos que fundamentaram isso são estudos antigos, com uma epidemiologia lá da década de 70, 80, e na nossa prática clínica, eu acho que eu estou aqui do lado de colegas que também são especialistas em infecção musculoesquelética, a gente pega muito pouco estrepto causando esse tipo de lesão. Hoje em dia é mais comum a gente ter gram negativo causando esse tipo de infecção do que o estrepto. E polimicrobiana sem estrepto. Polimicrobiana, com certeza. Então, se alguém que está ouvindo a gente tem uma epidemiologia diferente, por favor, nos comunique. A gente precisa publicar. Pelo menos aqui no Sudeste é o que a gente mais vê, né? Aqui em São Paulo, a gente vê muito mais estáfilo aureus e às vezes até os gram-negativos. Não, os coagulase negativos fazendo muito mais estrago do que estrepto, né? Com certeza. Sim. Então, eu acho questionável isso que a gente aprende. Eu ainda assim, mesmo purulenta, não purulenta, para mim, o primeirão lá é sempre o estáfilo. Por isso também que não vai mudar muito a sua conduta. O antibiótico que você vai estar pensando vai ser basicamente o isso, mesmo. E o estrepto vai nas onda. Vai na onda. Mas eu acredito que agora, com esses novos, esse diagnóstico molecular expandindo, né, a gente consiga melhorar isso, né? Mas até mesmo pra gente fazer o diagnóstico, né, molecular dessas infecções de pele é um pouco complicado, né? Por causa da biópsia, né? A gente vai sair. Sim, teria que ter uma indicação, como a gente já falou, alguma doença que não tá melhorando, por mais que você tenha escalonado o antibiótico, o que tá acontecendo, aí a gente poderia... porque querendo ou não, você vai fazer uma biópsia, por mais que você faça um punch, que é uma coisa, né, uma lesão ali mínima que você vai causar ali na pele, você vai ter que dar um ponto, dependendo ali, né, do tamanho do seu punch. E é outra porta de entrada. Outra porta de entrada, e a pessoa vai ficar com, você não sabe como vai ser a cicatrização ali da pessoa, ela não vai querer. Normalmente são diabéticos. Diabéticos, você causa outro problema no paciente, né? Então... E a melhor opção nesse caso, né, seria a punção, né, Tefa, da bolha, por exemplo,
Por exemplo, se você tem a lesão bolhosa, que tem pus, sim. e tem pus, você pode fazer ali uma punção ali daquele pus. Nunca, gente, a gente vai passar o suave lá, pelo Nossa, amor não. de Deus, tá? Vocês vão ver a gente sempre falar contra isso. Má prática médica, inclusive, porque você vai estar pegando E tem todos protocolos com suave, até gaguete, quando eu não falo suave. Não, pelo amor de Deus, gente. Suave, você vai pegar tudo que tá ali na pele. A todo momento, a gente vai no banheiro, tá com a mão suja, tá com a pele suja. Você vai ver um monte de bicho ali e vai acabar fazendo uma iatrogenia. Então, não. E a outra dica é que nenhum antibiótico mostrou superioridade, né? Então, em relação à escolha, a gente pensando no agente, pensando no que cobrir, não tem grandes diferenças em relação à superioridade desses agentes. Das classes, né? Das classes, isso. Se você pensar em desfecho cura, não tem mesmo. Aí o que a gente se baseia para escolher é tanto epidemiologia local quanto tolerabilidade, né? Efeitos adversos do paciente, condições clínicas, né? Exatamente. Mas Vai você falar, por exemplo, individualizar. que uma clinda é superior a um Bactrim, que é superior a uma cefalexina, Não. não tem isso. Não tem. E muitas das vezes acaba que a gente esquece de algumas opções, por exemplo, oral, que a gente poderia descalonar um paciente que melhora. Então, tem o lugar de fala, né, da clinda, da doxiciclina Com certeza. e do Bactrim. Doxiciclina fica lá no fundo do armário, né? Muitas vezes a gente esquece, ela fica ali triste. Que a Mas gente é um ótimo adora, antibiótico. A gente Né? adora. A gente Sim. tem no SUS, pelo amor de Deus. Sim, Prescreva uma ótima droga. E não é... A gente tem que pedir pra testar, né? Quando a gente vai estar aí com essas infecções musculoesqueléticas, não vem padronizado no antibiograma, mas sempre aí pros infectos que escutam a gente, né? Verificar lá no laboratório se tem disco, se tem a fita pra teste da doxiciclina, que muitas das vezes salva, né? Então, às vezes você tem que tratar um paciente... Quer deshospitalizar. Quer deshospitalizar e você consegue com sensibilidade da doxiciclina. Sim, doxiciclina, Bactrim. Né? Vamos aproveitar e vamos revisar com o pessoal essas coberturas de Marsa, que a gente acaba... Todo mundo foca bastante na Vanco, né? Vancos. Isso, mas a primeira coisa é bem isso. Você já falou em antibiótico venoso que a gente tem que estar com o paciente internado. Mas tem Marsa, né, Tefa? Na comunidade. E a gente consegue tratar ele com via oral, que é o que as pessoas esquecem. Então fala que é Marsa, tem que internar pra dar Vanco. Tipo, não pode ser limitado assim. Sim, a gente sabe que o Marsa da comunidade vem aumentando cada vez mais. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse dado, né? Mas, assim, nos Estados Unidos, principalmente, a gente vê aumento progressivo. Então, a gente tem que pensar fora da caixinha, né? A gente vai internar todos os pacientes que tiverem com CA-MRSA com uma infecção não tão grave, uma infecção leve? Não, né? Então, a gente não pode esquecer do Bactrim, da doxiciclina. Engraçado que são antibióticos antigos que caíram no desuso e agora estão voltando muito também por essa cobertura ampla que eles têm, essa possibilidade de ser via oral. Então, aí a própria sulfa, né, que foi um dos primeiros antibióticos, depois a doxiciclina, que é lá da década de 70 também. Então, tudo que tinha caído no desuso agora voltou, principalmente por conta dessa ação, dessa cobertura para Marsa. Que eu acho que já tá começando a ser um problema o Bactrim, né? Porque o que era o Cipro e Clinda a rodo, que tudo começou a ficar resistente a Cipro. A resistência do Cipro aqui no Brasil tá uma ridícula, tragédia. né? E agora, eu já tenho percebido na prática clínica que as pessoas estão prescrevendo menos Cipro e Clinda e prescrevendo mais o Bactrim. E o Bactrim teve a época, né? A gente já falou aqui em alguns episódios que antigamente o Bactrim era usado para tudo. Principalmente porque tem boa tolerabilidade, a gente dá de criança até idoso, a gente dá para infecção oportunista no HIV. Então, é um antibiótico excelente para ser usado, tem um espectro maravilhoso. Então, eu acho que já é a terceira ou a quarta onda do Bactrim e tá vindo de novo numa ascensão que eu amo, mas eu tô tendendo a usar menos, principalmente com a ortopedia, porque qualquer coisinha é o Bactrim agora. Eles escutam muito a gente falar do Bactrim e acabam pensando, nossa, então já que é um bom antibiótico, vamos passar para todo mundo. Tudo é Bactrim agora. Então, calma, temos que ir com calma. E lembrando que a ciprofloxacina e a clindamicina tem alguns estudos brasileiros que mostram que tem até 40% de resistência aí na comunidade. Cipro até 60%, Cipro né? até 60%. Então daí você corre grande chance de errar, né? Tem grandes chances de errar.
Em relação a tempo de tratamento, gente, a segunda... o que a gente precisa observar? Comecei um tratamento para ele, não melhorou, como é que a gente vai conduzir? Eu acho que é a máxima de qualquer doença infecto-contagiosa que a gente trata. Então, a gente entrou com antibiótico, deu 48 horas, 72 horas, se o paciente não começou a melhorar, a gente tem que já acender um sinal de alerta, né? Como para todas as outras doenças. Óbvio que o paciente diabético, obeso, tem paciente que vai responder mais lentamente, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Mas não dá para você introduzir antibiótico, esse paciente curva abaixo, você sentar calmo. Por outro lado, você tem que ter paciência, tem que esperar 2 dias, acompanhar esse paciente de perto. Se você acha que é uma infecção um pouco mais grave, ou pede um retorno precoce, ou interna esse paciente. Então, depende clinicamente como ele tá. O que eu gosto muito, óbvio, essa é a história da gente racionalizar antibiótico, diminuir tempo de tratamento. Eu tô amando essa nova onda que tem vindo aí nos últimos 20 anos. Mas é muito difícil as outras especialidades acatarem. Então, se o paciente falha, é culpa da gente que suspendeu com 5 dias. Os guidelines falam, 5 dias a gente está autorizado... Menos é mais hoje em dia, suspender. Né? E aí, às vezes, a gente tem mais problema com as outras especialidades, com o número ouro, né? De 7 a 14 dias. É um número cabalístico, 7, 14, né? Pra 21. quê 7? Não tem. Também até hoje eu não entendi. E não é por conta do cirurgião que opera e fica com 10 dias tomando cefalexina, não, né? Não é por conta disso. É a gente que suspendeu 5 dias antes. Isso, a culpa é nossa, porque a gente suspendeu. Da onde você tirou que é 5 dias de tratamento, entendeu? Mas assim, a gente tem caso. Agora, qual é o problema? Isso é uma das coisas que, na prática, a teoria é outra. Quem é o paciente que tem celulite erisipela? É o Klinger? É a Tefa? Não. É a vozinha, é o vozinho, é o diabético, é o paciente que tem porta de entrada, é o paciente que tá com linfedema. Então, é o paciente que não vai responder em 5 dias. É muito difícil em 5 dias aqui no Brasil a gente conseguir suspender nesses pacientes que têm infecção de pele e partes mole. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ser bitolado, falar, não, 5 dias você tá autorizado a suspender. Se o paciente ainda tiver, porque aí tem que lembrar, a hiperemia demora, né, sair. E no começo ela pode até piorar Ela nas primeiras piora, 48 exato. horas que você tá tratando, Só que a dor diminui. Isso, tudo o resto vai melhorando. Isso, né? Não progride. Não progride. PCR vai caindo. Exato. Né? Isso. E aí é muito comum essa questão da hiperemia, já que a gente emendou as 2 dicas em uma só, mas que levar para o pessoal que está escutando a gente, que essa hiperemia ela pode persistir, né? E às vezes alguns colegas acabam se guiando o tempo de tratamento por conta da hiperemia, com o paciente voando e ele ainda continua o tratamento. Então, a gente tem que lembrar que pode ter uma dermatite de estase associada, Isso, que aquilo persiste. Então, paciente melhorou clinicamente, parou de ter febre, a lesão, ela até regride, mas ela não regride completamente, ainda tem uma área lá, a gente pode tranquilamente suspender esse antibiótico. Eu gosto de passar compressa de água boricada para esses pacientes, que vai dando uma clareada nessa hiperemia, e também um corticoidezinho, assim, pomada bem levinho, que também dá uma melhorada, porque a gente entende que o paciente também fica muito ansioso com... Isso, inflamado. Lógico, você não vai dar o corticoide no D0. Você exato. não vai dar com 24 horas, com 48. Mas tá no final do tratamento. Tá faltando aquela inflamação que você tá vendo que tá sendo controlada. Você faz ali um corticoide dose baixa, você vê nitidamente a melhora. Sim. Paciente sem leucocitose, sem febre, você tá autorizado a fazer. E eu acho que a gente tem sempre que lembrar disso, que menos é mais. Que 7 e 14 são números cabalísticos, como a própria Estefânia falou. Então, a clínica continua sendo soberana. E por mais que o paciente ainda permaneça com aquela hiperemia, não piorou, assim, a hiperemia... Quando você compara, é muito nítido, assim, que melhorou, ainda ficou, mas vai demorar mesmo para melhorar. E alguns pacientes, esses pacientes que já têm insuficiência cardíaca, já têm insuficiência linfática, isso tudo piora ainda mais a chance daquilo fazer uma dermatite de estase, ficar com aquela pele. É muito... E você estender antibiótico é um problema muito maior. Assim, o que tá tendo de diarreia do idoso, de difícil controle ultimamente, esse sifo, cibo, super na moda. Demais. Tá demais. Então, assim, o que eu tenho recebido de paciente idoso no consultório pra tratar a diarreia pós-antibiótico, gente, não é só tratar uma desbiose da
prebiótico. Assim, tem pacientes que eu tô tratando junto com a gastrocirurgia, tô tratando com gastroclínico e é difícil demais. Então, assim, antibiótico não é prescrever e acabou. A gente tem que tomar muito cuidado que a gente faz. E eu acho que isso que você falou, Klinger, desses pacientes que já têm ali uma alteração cutânea, às vezes uma alteração vascular, uma insuficiência venosa crônica, um linfedema crônico, muitas vezes são tratados também como coisa infecciosa, né? Então, chegou aquela celulite bilateral, desconfia, gente, né? Desconfia se realmente aquilo é uma celulite, porque é difícil ali ser dos dois lados ao mesmo tempo, isso aí tá muito mais para ser algo vascular, algo crônico ali do paciente, um linfedema crônico, do que de fato ser uma infecção. Então, normalmente... Mas é um fator de risco. É um fator de risco, de fato, mas normalmente ali as celulites, erisipelas, a gente pensa uma lesão unilateral, né? Sim, e a gente tá falando do corticoide, mas a gente tá falando do corticoide, que é a outra dica, né? No final do tratamento tópico e não já iniciar com o paciente, porque pode mascarar outras condições, né, Tefa? Se você olhar o guideline do IDSA, ele até fala do corticoide oral mesmo, né? A prednisona, boa e velha prednisona, até 40 miligramas, 5 dias no máximo. E eu acho que tudo vai ser uma questão de você avaliar o contexto do seu paciente. Aquele diabético descontrolado, você não vai dar, né? Obviamente. E também ele não vai melhorar. Exato. Fabricada então, de 11, 12. Eu acho que é um adjuvante, sim. Não é a regra para todo mundo, mas tem condições que tem total possibilidade de ser feito sem piorar prognóstico nenhum, exceto na faceite necrosante. Aí, para faceite necrosante, isso aí é bem estabelecido do que não, né? Que você não deve fazer, porque ele pode mascarar algumas... E pode até facilitar a progressão dessa infecção que já é considerada grave. Então, nesses casos, você está suspeitando uma faceite necrosante. Nem tem. Pode acabar minimizando alguns sintomas. Exatamente. De dor, que a de pele é a inflamação. ponta do iceberg. Exato, porque que já é tão difícil, né? Esperar uma faceite necrotizante chegar na pele, sinto te informar, mas Só para vocês lembrarem, gente, faceite necrosante é aquela situação em que o paciente tá com aquela dor horrorosa, você olha a pele e nem tá tão ruim assim, parece um piti, né? E na verdade você não consegue fazer exame físico no paciente. Exatamente. Lembra que eu falei aquela coisa da piscina? Quanto mais profundo tá o objeto na piscina, menos a gente consegue ver. Então, a faceite necrotizante tá na face, tá lá no fundo. Então, a gente não vai conseguir delimitar. É uma dor às vezes não vai estar vermelho. Exato. Porém, o paciente vai estar urrando de dor, vai estar com febre, muitas vezes. E a gente não tem que desvalorizar. Né? Uhum. Não, e a faceite é uma coisa que a gente é muito ruim de diagnosticar, né? A gente não difícil, lembra e a gente também não entra no nosso critério, né? Não entra no nosso leque. Pra gente, sim, que estão mais quando a gente vai pedir avaliação da cirurgia, por exemplo, isso daqui é uma faceite, né? A gente precisa de fazer o desbridamento, eles... porque lembrando que é... uma urgência. Cirúrgica, né? A gente precisa da cirurgia ali. Se você for ler no livro, realmente, na suspeita, você já deve levar para centro cirúrgico. Não é tão fácil assim. Vida. Não é tão fácil assim. Sempre rola uma discussão multidisciplinar entre as equipes. Mas a gente pode lançar mão de alguns artifícios, né? Como eu disse... O diagnóstico é clínico e na suspeita a gente deve orientar a fazer a limpeza e desbridamento cirúrgico, mas a gente pode pedir exames de imagem para corroborar com a nossa hipótese diagnóstica. Existe um score chamado Lirinac, que é um score de pontuação que leva em consideração PCR, glicose e... Enfim, conforme for o score, vai dar uma chance alta, moderada ou baixa de ser faceite necrotizante. É mais algo para você discutir aí, fazer isso. E clinicamente, a gente lembrar de você se atentar à presença, a cor roxa, né? Aquelas estrias violáceas. Quando tem uma lesão de pele que tem essas estrias violáceas, a gente precisa de abrir, pensar, opa, será que isso daqui não é uma faceite, porque é uma das formas, e às vezes tá lá com aquela lesão, com aquela estria, e a gente tratando como uma lesão de pele e partes moles, e não, ou como uma celulite erisipela, e não como uma faceite. E aí, olha que interessante, nesses casos de faceite, aí o estrépito é muito envolvido. Aí tá bem documentado que o estrépito é um grande agente etiológico. Todo mundo pensa, mas tem formação de gás, porque a gente aprende na faculdade, que é aquela que quando você palpa, você sente a crepitação, e todo mundo fala, é anaeróbio. Não, lembrar que o estrépito também pode produzir gás.
E principal agente é ele, né? E nesses casos, aí eu concordo que ele tá bastante envolvido. Mas aí pro tratamento já entra na infecção de pele e partes moles grave. Então a gente vai tratar igual. Então pelo guideline, pipetazo e vanco. Que é o que o Klinger não gosta. Agora a gente vai levar a polêmica pro Klinger. Vai, Klinger. Não, assim, eu não concordo com pipetazo nesse contexto. Eu acho que a gente banaliza muito pipetazo e acho que a gente tem outras opções melhores do que pipetazo para celulite erisipela, mesmo no paciente grave. Então, sendo uma erisipela, né, uma infecção de comunidade, então, cobrir pseudomonas nesses casos, se quiser muito... Mas do paciente diabético, no grave, você a não gente acha tá falando do grave, que vai chegar pra Não, internar. sim, aí sim, ok. Pipetazo ou meropenem, mas é porque... Eu nem gosto de ficar falando isso muito, gente, porque senão a gente banaliza o negócio e todo mundo vai entrar como... mas dentre, né, do que a gente conhece de gram positivo, entre o strepto e o Staphylo aureus, a cobertura com desses gram positivos é muito importante. Mais importante e a gente acaba esquecendo, né? Ou não. E a questão não é você iniciar o tratamento, né? Mas é você saber tirar. Então, eu não ligo de começar antibiótico de amplo espectro, mas ok, cresceu na cultura, o paciente melhorou, a gente dá um jeito de descalonar. Então, só que as pessoas têm pouco conhecimento sobre antibiótico terapia e se a doutora Laís colocou antibiótico, ninguém vai querer tirar o antibiótico. Assim. Exato. O paciente tem que ser reavaliado, né? Tem que ser reavaliado. E a doutora Laís, ela entrou em um contexto X, momento X, que o dia seguinte é o dia seguinte. É o dia seguinte. 3 dias depois, você reavaliando. E não, aí fica... Isso é muito comum. Eu lembro de quando eu era... Quando eu acabei de formar, o medo que eu tinha de tirar antibiótico, porque o outro tinha colocado, né? Isso é uma coisa natural, mas o que vai dando liberdade pra gente é justamente a gente sermos bons clínicos e termos o conhecimento sobre a farmacologia, a microbiologia dessas doenças infecciosas. Sim, só para deixar claro, então, mais uma vez, quando a gente fala de vanco associado a pipetazo, são para casos severos de lesões não purulentas. Então, facete necrotizante é uma delas, tá? Não é para qualquer caso. Exato. Aí, perfeito, assim, a gente entrar cobertura ampla mesmo para tentar resolver, e não é para qualquer uma, como a Bia falou. E hoje em dia a gente tem uma outra ferramenta, né? Que é a outra dica, que é em relação ao suave nasal para pesquisa do MRSA. Que isso cada vez mais tem se popularizado e a gente tem utilizado bastante na prática, né, Tefa? Porque assim, a gente tem bastante estudo que mostra que aqueles pacientes que são colonizados por Staphylococcus aureus, não precisa ser MRSA, pode ser um MSSA, mas é colonizado nasal, esses pacientes, quando tem uma infecção de pele, tem mais chance de ter infecção de pele pelo mesmo agente, aquele que está colonizando lá o nariz. Então, a gente, naquele paciente que está com uma infecção de pele, a gente faz um suave nasal, pesquisa, e você acha ali o estáfilo, muito provavelmente pode ser ele sim que está causando aquela lesão. E isso entra num contexto que a gente estava até discutindo, de você conseguir fazer um stewardship ali, né, de antimicrobiano, que você consegue, talvez ali, avaliando aquela cepa ali nasal, talvez você consiga tentar, se você não achou aí, né, o agente, ou não tem um outro mais provável, você realmente pode tentar guiar por aquilo que você achou e ver a evolução do paciente. O que me incomoda muito desses swabs é que o swab nasal e oral, orofaringite para Staphylo aureus, é o swab também de vigilância dos pacientes internados, em controle de infecção hospitalar. Então, o que eu tenho percebido na prática clínica é a confusão. Por que a gente mira para tratar a infecção musculoesquelética o aureus e a gente não mira os outros? Então, eles me ligam muito de hospital para falar, esse paciente é colonizado com acineto. Então, eu tenho que fazer a profilaxia cirúrgica porque tem esse acineto? Por que o aureus a gente... Você entende? Então, lógico, a gente só faz isso. Então, pra gente é mais provável, o agente etiológico mais provável dessas infecções, é o que a gente mais vê na prática clínica, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser mais estudada. Sim. Então, assim, o paciente colonizado é o paciente infectado?
faz esse paciente que está colonizado se tornar patogênico, né? Porque eu posso estar colonizado e por que o acineto é do bem para as infecções e o áureos é o do mal, sendo que a gente fez um swab de vigilância. E assim, não tem nenhuma recomendação oficial de, na presença de uma celulite erisipela, você ir lá e fazer um swab nasal do paciente. Mas naqueles pacientes que estão evoluindo de forma ruim, desfavorável, que você não está acertando ali o esquema antimicrobiano, talvez valha a pena, sim, você fazer, ver se você acha ali alguma coisa. Eu acho que outro caso que a gente pode lançar mão do swab também são para os pacientes que fazem celulite e erisipela de repetição. Com certeza. Né? Ou pacientes que têm furunculose de repetição. Que aí tem o benefício de descolonizar, sim, né? Aí sim eles teriam esse benefício, né? Mas a descolonização também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente usou o antibiótico que descoloniza. Sim. Então ele tratou, teoricamente, era para ele ter descolonizado. Não é só o tópico nasal, não é só o banho de degermante, não é só o antibiótico via oral. Então a gente tem colonização do áureos no intestino, no nariz. Tem os sítios mais ambudantes, né, que o áureos gosta mais, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, a gente pesquisa para descolonizar, mas às vezes a gente tratou e descolonizou. Sim. Então, isso daí tem que tomar muito cuidado com esses swabs que a gente tá vendo cair na rotina, na prática clínica. E aí tem isso. Por que que quando eu acho uma pseudomonas, eu ignoro? Mas aí eu quero pegar esse gancho pra gente lembrar que o raciocínio que a gente tem com gram positivo, ele é totalmente diferente com gram negativo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, realmente, no caso do áureos, os estudos, eles têm uma robustez muito maior do que os estudos de gram negativo. E para pele partismose, colonização nasal, né? Só. Exato. Isso é o que mostra. Agora, é realmente a pergunta de milhões. Porque o swab de vigilância, ele não quantifica em relação em todas aquelas bactérias, aquelas enterobactérias, qual que é a porcentagem, a densidade de colonização daquele paciente. Isso. E qual que é o número mágico, assim, a partir de quantos por cento da densidade de colonização você tem uma chance maior de ter a infecção. Então, são perguntas de milhões que a gente se questiona. Também se questiona muito o swab de vigilância, né? E a gente não vai entrar Foi uma das perguntas do consenso mundial que teve lá em Istambul. É uma pergunta que não está respondida, é uma pergunta que gerou polêmica, por isso que entrou para o consenso mundial. Então, assim, é a opinião de especialistas só para responder uma pergunta que a literatura não conseguiu responder. Sim, é muito difícil. Mas aí, a gente lembrar também que o swab de vigilância, ele foi feito para a gente impedir a transmissão do gene com uma medida epidemiológica de parar a transmissão daqueles genes que são transmitidos, né, por elemento genético móvel, elemento genético móvel e que vai acabar. E isso não é tão comum, não é a principal forma de você adquirir no estáfilo. É diferente do gram negativo pro estáfilo. Você quer completar, Tefa, que você que estuda isso mais? No estáfilo, a gente tem bastantes genes de resistência. Mas transmitidos igual? E aí eu não vou saber te falar se é igualzinho para gram negativo. Igual para gram negativo também não sei, mas tem o gene para transição de contato, porque a gente descoloniza, às vezes, os parentes, mas os estudos já mostraram que não tem benefício você descolonizar o esposo que dorme com a esposa, né? A gente discutiu até com os alunos da pós um estudo desse, que não tem benefício a gente descolonizar a casa inteira, às vezes, com um paciente que vai fazer uma artroplastia de joelho, de quadril e é colonizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que são perguntas não respondidas na literatura, mas que gera dúvida na prática clínica, as pessoas perguntam e ainda a gente não sabe muito o que fazer mesmo. Então, eu acho que a gente deve fazer o swab quando realmente tem indicação, que é nas profilaxias ali das próteses, mas nesses casos em específico de infecção de pele e partes moles, usar de forma muito pontual para pacientes que não estão evoluindo bem ou que estão tendo infecções de repetição. Não é uma coisa, assim, banalizada. Sim. Perfeito. Eu acho que é isso, gente. A gente tentou trazer aqui um overview com várias polêmicas, né? Várias coisas aí pra gente discutir. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a presença da Tefa, da Bia e da Laís e convidar você para
para o nosso evento, o Infecto Expert, vai acontecer agora nos dias 20, 21 e 22 de novembro, onde a gente vai ter a trilha de infecções ortopédicas e de pele e partes moles, de controle de infecção, de imunodeprimido, infecto pediatria, tá bem completo o evento aqui em São Paulo. Então, você que está escutando a gente, venha passar 3 dias aqui imersos nesses conhecimentos e a gente vai discutir muita coisa legal, tudo junto. E eu queria fazer um adendo. A gente falou aqui de infecção de pele e partes moles e acho que quando você foi abrir o episódio, você até falou, Clíndia, que é uma das coisas que a gente mais vê na prática clínica. E, de fato, se você for pegar os estudos, gente, é mais prevalente do que itu, mais prevalente do que pneumonia nas consultas de pronto-socorro. E não é tão falado, né, na graduação médica, não é tão esmiuçado igual é uma pneumonia bacteriana, igual é uma infecção de trato urinário. Então, eu queria entender o porquê disso. Que é tão banalizado. Que é tão banalizado, que não discute, por exemplo, é tudo que a gente fez aqui, de discutir qual seria o racional do tratamento empírico, o que a gente pensa em cobrir, o que não pensa em não cobrir, qual antibiótico que dá, quanto tempo, tudo isso tinha que ser discutido na graduação médica. E eu vejo que não é tão discutido igual outras infecções, sendo que é mais prevalente do que outras infecções. Então, nosso evento também vai contemplar isso. A gente vai falar bastante. A gente vai sair da casinha. Né? Vamos sair da casinha e tentar suprir aí essas lacunas. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigada, gente. Tchau.